Oi, pessoal. Olha, o fim de um casamento é sempre um momento delicado, né? E só de pensar num processo judicial, naquela coisa longa, desgastante, já dá um calafrio. Mas e se existisse um jeito mais simples, mais pacífico de fechar esse ciclo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma alternativa que é bem mais moderna e eficiente que o divórcio tradicional. Essa é a pergunta que fica no ar para muitos casais. A primeira imagem que vem na cabeça é aquela de briga, de batalha na justiça, não é verdade? Pois é, mas a boa notícia é que não precisa ser sempre assim. Existe sim um outro caminho, uma via que troca o conflito pelo acordo, pela tranquilidade. Então, vamos mergulhar nesse assunto. Desde 2007, uma mudança na lei aqui no Brasil abriu uma porta importante para transformar essa experiência. A gente está falando do divórcio extrajudicial, uma solução que foi pensada justamente para ser mais amigável, mais rápida e bem mais direta. Mas o que isso significa na prática, divórcio extrajudicial? Pensa assim, é a dissolução do casamento sem precisar de um juiz. O processo todo acontece direto no cartório. E o mais importante, é um procedimento com total validade legal, com toda a segurança jurídica, feito para quem quer encerrar um ciclo com respeito e, claro, com eficiência. A ideia parece ótima, certo? Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Quem é que pode escolher esse caminho? Vamos ver quais são os requisitos? A lei é bem clara nisso. Ela coloca alguns critérios para garantir que tudo corra bem e de forma justa para os dois lados. Vamos lá, são 4 pilares essenciais. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o consenso total. Ou seja, o casal tem que estar de acordo com absolutamente tudo, desde a decisão de separar até a divisão dos bens. Segundo, não pode ter filhos menores de idade ou incapazes envolvidos. Isso porque a lei entende que, nesses casos, um juiz precisa olhar de perto para proteger os interesses deles. Terceiro, a presença de um advogado é obrigatória, para garantir que os direitos de todo mundo estão sendo respeitados. E por último, a papelada toda tem que estar certinha, em ordem. Agora, como é que isso tudo funciona na prática? O processo é, olha, surpreendentemente direto. Dá para resumir em algumas etapas bem definidas, o que ajuda muito a dar uma clareza para o casal. O processo é bem direto mesmo, como a gente pode ver. O primeiro passo é o acordo mútuo e a contratação de um advogado. Logo depois vem a parte de organizar todos os documentos e o passo final é ir ao cartório e assinar a escritura pública que oficializa o divórcio. Simples assim, um fluxo sem aqueles longos períodos de espera da justiça. E falando em documentos, a lista é bem objetiva. São basicamente os documentos pessoais, a certidão de casamento atualizada e os documentos dos bens que vão ser divididos. Mas a melhor parte é que ninguém precisa decorar essa lista, tá? O advogado contratado vai cuidar de tudo, vai passar a relação completa e orientar em cada etapa. Agora se preparem para uma das informações mais impressionantes: o tempo. Depois que todos os documentos estão reunidos e entregues no cartório, o divórcio pode ser finalizado em questão de dias. Isso mesmo, dias. É uma velocidade que parece até impossível se a gente comparar com um processo judicial tradicional. E com relação aos custos, como fica? Basicamente, eles se dividem em duas frentes: as taxas do cartório e os honorários do advogado. Esses valores podem variar de estado para estado, mas um ponto muito importante é que a lei prevê gratuidade para casais que comprovem baixa renda. Certo. Já vimos o que é, como funciona, mas por que, afinal, tantos casais estão escolhendo esse caminho? Vamos dar uma olhada nas principais vantagens, que são bem claras e bem práticas. O legal aqui é ver a conexão entre cada vantagem e o que ela significa na vida real. Agilidade não é só sobre ser rápido, é sobre ter menos desgaste emocional. Economia é um alívio financeiro direto, e a privacidade, então, é fundamental, né? Mantém um assunto que é pessoal longe dos olhos do público. Fica bem claro por que essa opção é tão interessante. Mas para a gente ter o cenário completo, é preciso entender também quando essa via não é uma opção. Tão importante quanto saber quando o divórcio extrajudicial funciona é saber quando ele não funciona. A lei define direitinho as situações que obrigam o casal a seguir pelo caminho judicial. A divisão é muito clara, como a gente vê aqui. Se existe qualquer ponto de briga, de desacordo, ou se o casal tem filhos menores ou incapazes, aí o caminho judicial passa a ser obrigatório. E isso não é para ser uma punição, muito pelo contrário, é uma proteção. Acontece para que um juiz e o Ministério Público possam intervir e garantir os direitos e o bem-estar de quem é mais vulnerável. No fim das contas, a reflexão que fica é essa: o jeito como um casamento termina pode de verdade definir o tom do futuro. Fazer uma escolha bem informada não é só sobre burocracia.
É sobre se dar a chance de começar um novo capítulo da vida da maneira mais serena possível. E a gente encerra com essa pergunta. Conhecer as opções é o que dá o poder de escolha. E num momento tão transformador como esse, escolher o caminho que valoriza a paz e o respeito mútuo pode fazer toda a diferença.